Em tribunais ao redor do mundo, há momentos em que a tensão ultrapassa todos os limites, transformando o ambiente de ordem em um verdadeiro campo de guerra. Imagine o desespero de um réu que, diante de seu destino selado, decide confrontar de maneira chocante o próprio juiz que preside o julgamento. Esses episódios, onde a razão dá lugar à fúria, não só colocam em risco a segurança de todos no tribunal, mas também expõem o abismo de desespero e a perda total de controle de indivíduos em situações extremas. Prepare-se para testemunhar as cenas mais tensas e imprevisíveis, onde a justiça é desafiada de forma brutal e inesperada. Este é Sidney Newsome, que se encontra diante do juiz distrital Aubrey Rice no Tribunal de Justiça do Condado de Pike, Mississippi. Newsome está sendo julgado por uma acusação de violência doméstica, algemado e acorrentado. Inicialmente, ele parece relativamente calmo enquanto revisa a papelada, mas a tensão começa a aumentar quando o oficial de transporte bate na mesa, aparentemente irritando Newsome. A situação se intensifica ainda mais quando a mãe e o irmão de Newsome entram no tribunal. Ele tenta ir ao encontro deles, mas é rapidamente guiado de volta pelo oficial. Após assinar a papelada, Newsome começa a discutir com o juiz, que não estava disposto a tolerar sua atitude, e ordena sua remoção do tribunal. No entanto, Newsome não está disposto a sair sem causar tumulto. Ele joga uma pilha de papéis no juiz, mas isso não o satisfaz. Quando o oficial de transporte tenta contê-lo, Newsome a domina, agravando ainda mais a situação. Em seguida, ele joga um telefone no juiz e derruba um monitor de computador, causando um caos completo na sala de audiências. Neste ponto, o juiz Rice decide que é hora de agir e recupera o controle da situação. Para piorar as coisas, o irmão de Newsome também se envolve, aumentando ainda mais a confusão. Autoridades de transporte adicionais correm para ajudar e, finalmente, conseguem escoltar Newsome para fora do tribunal. Depois que o irmão de Newsome também é removido da sala, a equipe do tribunal trabalha para restaurar a ordem e os procedimentos são retomados. Como resultado de seu comportamento perturbador, Sidney Newsome é acusado de desacato ao tribunal e condenado a cumprir 48 horas de prisão. No entanto, Anthony Redding, de 49 anos, estava enfrentando uma acusação grave de agressão criminosa no condado de Union, Ohio. Redding foi acusado de dar um soco tão violento no rosto de sua namorada que ela perdeu a visão do olho. Embora tenha alegado legítima defesa e se declarado inocente, as evidências apresentadas foram suficientes para convencer o júri de sua culpa. A tensão estava evidente quando o juiz Donald Frazier se preparava para anunciar a sentença de Redding. Mesmo antes de ouvir sua punição, Redding já estava emocionalmente abalado, trocando palavras com seu advogado na tentativa de justificar suas ações. O juiz, percebendo a crescente agitação, interveio rapidamente para evitar que a situação saísse do controle, instruindo os oficiais a restringirem Redding para garantir a ordem no tribunal. A promotoria não poupou argumentos ao pedir a sentença mais rigorosa possível, destacando a conduta violenta e recorrente de Redding desde 2008. Durante sua declaração, Redding tentou se defender, afirmando que o golpe não foi intencional e que a situação arruinaria sua vida. No entanto, o juiz Frazier não foi convencido. Ao proferir a sentença, o juiz observou que Redding não demonstrou nenhum remorso genuíno pelo que havia feito, concluindo que uma sentença máxima era necessária para a gravidade do crime. Como resultado, Anthony Redding foi condenado a 18 anos de prisão estadual, o que significa que ele permanecerá atrás das grades até 2037, quando terá 68 anos. O colapso emocional de Redding durante a leitura da sentença destacou a tensão e o desespero que muitos condenados sentem ao perceberem o peso das consequências de seus atos. No entanto, o tribunal permaneceu firme, garantindo que a justiça fosse servida, independentemente do comportamento tumultuado do réu. No entanto, Anthony Redding não está sozinho em suas ações no tribunal. Não vamos esquecer o incidente infame envolvendo Michael McDonald, de 35 anos. Já enfrentava várias acusações quando seu comportamento no tribunal levou a uma situação ainda mais complicada. Ele havia sido libertado sob fiança enquanto aguardava julgamento por acusações relacionadas a um amargo caso de divórcio e custódia. No entanto, McDonald foi acusado de violar sua liberdade condicional ao desrespeitar uma ordem de não contato, enviando presentes para seus filhos, algo que a defesa alegou ter sido feito sem intenção maliciosa. A defesa argumentou que McDonald não representava uma ameaça à comunidade,
destacando que ele não tinha histórico de violência e que os presentes enviados não continham mensagens inadequadas. No entanto, a juíza Kathy Hardcastle, ciente do histórico de MacDonald de desrespeito às ordens judiciais, permaneceu cética. Ela relembrou sua conduta anterior no Tribunal de Família, onde MacDonald repetidamente violava as ordens judiciais, insistindo em interpretações próprias das mesmas. Ao tomar sua decisão, a juíza Hardcastle negou o pedido de libertação de MacDonald, destacando sua incapacidade de seguir as regras e ordens do tribunal. Foi neste momento que MacDonald, já frustrado e emocionalmente abalado, teve uma reação explosiva. Quando os marechais do tribunal se aproximaram para prendê-lo, MacDonald resistiu, iniciando uma luta caótica no tribunal. Mesmo com os pedidos dos oficiais para que ele se acalmasse, MacDonald continuou a resistir, afirmando repetidamente que só queria ver seus filhos. A situação se agravou a ponto de ele enfrentar ameaças de ser imobilizado com uma arma de choque. As consequências de suas ações naquele dia foram severas. Além das acusações de roubo, falsificação e perjúrio relacionadas ao seu caso de divórcio, MacDonald também foi acusado de resistência a um policial devido ao seu comportamento durante a audiência. No final, ele foi condenado a uma sentença de 24 a 68 meses na prisão estadual de Nevada. Embora o comportamento de MacDonald tenha sido chocante, não é nada comparado ao caos total causado por Sherry Lynn. Ré, que enfrentava acusações de agressão criminosa e resistência à prisão com violência, deixou sua marca durante uma audiência remota no Tribunal de Títulos de Miami-Dade. A juíza Mindy Glazer, conhecida por sua paciência e profissionalismo, conduzia a sessão, mas a situação logo tomou um rumo inesperado quando Lynn demonstrou claramente sua insatisfação com o processo. Desde o início, Lynn estava visivelmente perturbada, respondendo às perguntas da juíza com hostilidade. Por que você não vai se primeiro? Quando questionada sobre seu histórico de saúde mental, sua resposta foi extremamente ofensiva, mandando a juíza inicialmente, a juíza Glazer tentou manter a calma, até mesmo achando o comentário um pouco engraçado, mas logo percebeu que precisava estabelecer limites claros para o comportamento de Lynn no tribunal. Apesar da tensão, a juíza Glazer abordou as acusações contra Lynn de forma direta, incluindo a alegação de que Lynn havia tentado bater em alguém com um alicate. Como parte das medidas cautelares, a juíza ordenou que Lynn mantivesse distância da suposta vítima, Cynthia Cuba, e estabeleceu uma fiança de $1.000 para uma das acusações. No entanto, Lynn não aceitou as ordens da juíza de forma passiva. Ela questionou agressivamente a identidade da vítima e fez outro comentário provocador sobre o incidente com o alicate. A juíza Glazer, mantendo sua compostura, sugeriu que Lynn considerasse procurar atenção médica e concluiu a audiência, reiterando as ordens de restrição e desejando-lhe um bom dia. Quem caralho é Cynthia Cuba? Me fale. Apesar de sua conduta disruptiva, Lynn foi condenada a pagar uma multa relativamente leve de $50 como parte do processo. Por outro lado, Keith Ferguson, de 35 anos, estava no tribunal de Caucasa, Michigan, enfrentando acusações aterrorizantes: o assassinato de sua ex-esposa, Tiffany Ferguson, e seu sogro, J.J. Weber. Ferguson, movido por uma raiva implacável após o pedido de divórcio de Tiffany, cometeu crimes que deixaram a comunidade em choque. Ele atirou em Tiffany e levou seus filhos para a casa de J.J., onde também o assassinou. As crianças, em pânico, conseguiram fugir para a casa de um vizinho, enquanto Ferguson se barricou na casa de outro vizinho, antes de finalmente se render à polícia. O que já era um caso de brutalidade sem sentido, se transformou em algo ainda mais perturbador durante a sentença de Ferguson. Ao longo de suas aparições anteriores no tribunal, ele havia demonstrado um desdém notável pelo sistema judicial e pela figura do juiz. Essa atitude se manteve até o final, quando, durante a leitura de sua sentença, Ferguson protagonizou uma explosão profana e desrespeitosa, deixando claro que não tinha qualquer arrependimento por seus atos. Mesmo tendo retirado várias acusações, como sequestro e porte de explosivos, ao aceitar um acordo de confissão de culpa, Ferguson se recusou a cooperar durante o julgamento. Quando solicitado a levantar a mão direita para o procedimento, ele respondeu com sarcasmo e desprezo: "Isso é apenas uma tragédia."
Apenas me sentencie, me mate, tanto faz. Sua atitude desafiadora refletia a gravidade de seus crimes e sua falta de remorso. Diante das circunstâncias, a promotoria pediu a pena máxima, argumentando que Ferguson era um perigo extremo para a sociedade. Com 2 assassinatos brutais, um histórico de fuga e sequestro e uma clara falta de arrependimento, o juiz George M.Z., compreendendo a seriedade do caso, concordou com a sentença solicitada, estabelecendo uma fiança de $10 milhões. Eventualmente, o juiz George M.Z. impôs a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas essas palavras não pareceram surtir qualquer efeito sobre Ferguson, que permaneceu impassível. Quando você pensava que já tinha visto de tudo, um condenado supera a exibição chocante de Keith Ferguson no tribunal. Entra em cena Kwahuru Govan, um homem de 38 anos, que enfrenta acusações de assassinato em Bushwick, Brooklyn. Govan, que morava do outro lado da rua da família Brazelli, tinha uma conexão com a mãe da vítima, Desiree, devido ao bairro que compartilhavam. Em 14 de fevereiro de 2015, Hashan Brazelli, de 19 anos, correu para a estação de metrô Gates Avenue com a intenção de encontrar sua mãe para um almoço de Dia dos Namorados. No entanto, esse almoço nunca aconteceu. Hashan desapareceu sem deixar vestígios, e os dias que se seguiram trouxeram uma descoberta sombria. Fragmentos do corpo de Hashan foram encontrados em um túnel do metrô, e ainda mais horripilante, uma mão e um braço foram localizados em uma instalação de reciclagem do Brooklyn. Tragicamente, a cabeça de Hashan nunca foi encontrada. Documentos judiciais revelaram uma reviravolta chocante. Kuru Govan, o homem agora acusado do assassinato, havia comparecido ao funeral de Hashan e até mesmo assinado o livro de visitas. O detetive responsável pelo caso, Jason Palamara, compartilhou um detalhe perturbador. Govan confessou que odiava Hashan porque ele era gay, rotulando-o como uma abominação com base em sua interpretação distorcida de ensinamentos religiosos. Este ódio foi, supostamente, o motivo por trás do brutal assassinato de Hashan. No tribunal, Govan enfrentou o julgamento por seus crimes abomináveis, mas em vez de mostrar remorso ou cooperação, ele tentou se levantar e clamar por sua inocência, gritando repetidamente: "Eu não gosto de ficar no tribunal. Eu não gosto de ficar no tribunal." A situação rapidamente saiu do controle quando Govan se recusou a ter suas impressões digitais coletadas e começou a discutir acaloradamente com o juiz. Cansado das constantes interrupções e desrespeito de Govan, o juiz ordenou que ele fosse removido do tribunal. No entanto, Govan foi forçado a comparecer ao tribunal todos os dias até que finalmente concordasse em ter suas impressões digitais coletadas. Apesar de sua insistência em clamar por inocência, as evidências eram incontestáveis. Govan foi condenado à prisão perpétua, um destino que parecia ser a única resposta adequada para seus crimes monstruosos. No entanto, poderia a explosão de Jonathan Alonso ser considerada ainda mais louca? Jonathan Alexander Alonso, de 30 anos, enfrentou o tribunal acusado do assassinato brutal de sua amante, Lo Piper, de 61 anos, em Sunset Harbor, South Beach. O corpo de Lo Piper foi descoberto pela polícia em seu apartamento, após colegas de trabalho relatarem sua ausência prolongada. A cena que aguardava as autoridades era aterrorizante. Piper havia sido esfaqueada múltiplas vezes, com sangue cobrindo o chão, as paredes e formando uma trilha que levava ao quarto. Facas ensanguentadas foram encontradas espalhadas pelo local. O relacionamento entre Alonso e Piper era, no mínimo, complexo. Eles haviam compartilhado o mesmo espaço por mais de um ano, e vizinhos sugeriram que havia uma natureza romântica entre eles. No entanto, a relação era marcada por conflitos. A polícia havia sido chamada ao apartamento em diversas ocasiões. Em setembro, Piper tentou remover Alonso do local, alegando incidentes de violência doméstica. Embora o assassinato tenha sido terrivelmente brutal, a justificativa de Alonso para o crime chocou ainda mais. Durante sua aparição no tribunal, Alonso fez um discurso bizarro, alegando que suas ações eram a vontade de Deus. Ele se proclamou um ser altruísta que seguia apenas o que acreditava ser o desejo divino, deixando todos perplexos. Sou altruísta e Deus vai querer. E isso é um acompanhamento que eu sempre tive. Ao se dirigir ao juiz, ele fez declarações estranhas, sugerindo que as pessoas deveriam resolver seus próprios conflitos, pois ele, como a vontade de Deus, seguia seu próprio caminho único. Durante a investigação, a polícia de Miami Beach observou que Alonso não cooperou, chegando ao ponto de desmontar dispositivos de gravação e cuspir nos policiais durante seu interrogatório inicial.
Sua atitude desdenhosa e comportamento perturbador só aumentaram o horror do crime que cometeu. No final, Alonso foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão. E se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre crianças reagindo à sentença de prisão perpétua. Não esqueça de deixar seu like e até breve.